Começa agora na Rádio Bandeirantes. Estação Saúde. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Band AM FM. Sou Juliana Vieira e está começando então mais um programa Estação Saúde neste sábado, dia 19 de março de 2016 já. Lembrando que o objetivo do programa é abordar a cada edição, um assunto, na verdade, diferente, com profissionais especializados, esclarecendo e alertando sempre a população com os cuidados que se deve ter no que diz respeito à saúde. Então, desde já fica o nosso convite para que você, ouvinte, participe conosco, dê a sua sugestão de pauta, esclareça as suas dúvidas, faça as suas perguntas, pelo Facebook, estamos aí na fanpage Estação Saúde Talk Show, ou ainda pelo WhatsApp 93660949. Quero dar um bom dia para o meu colega Claudionei Costa, que divide o microfone comigo, também responsável sempre pela nossa trilha sonora. Bom dia, Claudionei. Bom dia, Ju. Bom dia aos ouvintes. Um sábado de um clima indeciso, Não sabe se chove, se não chove. Talvez, quem sabe, para acompanhar o ritmo do país, que a semana está bastante indecisa também. Decisões à frente para serem tomadas na área da política. Mas hoje estamos aí no dia 19 de março, dia 17 de março, se ainda fosse viva, Elis Regina estaria completando 71 anos de idade, nossa gauchinha, a Pimentinha. Ela que abre o programa de hoje. Meu Brasil. Ai. Que fase, Que fase, que vai momento. melhorar, vamos acreditar. Sem dúvida. Esperança é a última que morre. Muito bem, então, muito bom dia para você, ouvinte. Lembrando mais uma vez que está começando mais uma edição do programa Estação Saúde. Agora 10h03, 24 graus é a temperatura que está marcando nesse momento. E no programa de hoje vamos falar sobre os alimentos orgânicos, que é um assunto muito debatido, Então, em função dos agrotóxicos e da preocupação também da sociedade com a saúde e com o meio ambiente, a jornalista Kiane Sutelo traz mais detalhes sobre o setor. Bom dia, Kiane. Bom dia, Ju. Tudo bem contigo? Sobreviveu à chuva? Tudo ótimo, conseguimos passar. Essa não foi tão terrível quanto a última, aquele episódio que a gente teve, Mas foi bem feio. E então, sobre os orgânicos, tem dados do projeto Organics Brasil que dizem que atualmente o país conta com mais de 600 feiras orgânicas realizadas por semana nas diversas regiões. Isso porque, conforme dados do Ministério da Agricultura, até o final de 2015, havia mais de 11 mil produtores orgânicos registrados. Só que na região sul, ela reúne aproximadamente 36% desse total. E o Rio Grande do Sul é o primeiro no ranking, com quase 1.600 produtores. Muito bem. Obrigada pelas informações, então, Kiane. O nosso estado é o primeiro do ranking, olha só. Primeiro do ranking. E o setor, então, de orgânicos crescendo, Então, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. E você, ouvinte, sabe o que é um alimento, na verdade, precisa ter para ser considerado orgânico? Quer iniciar uma dieta mais saudável? Então, fique com a gente aqui no Estação Saúde Talk Show. E para entender melhor os benefícios dos alimentos orgânicos, a Kiane conversou com um especialista em saúde, A gente tem uma matéria gravada, vamos conferir.
O setor de orgânicos está crescendo. Isso é um fato, de acordo com o Ministério da Agricultura, que prevê aumento de 500 milhões de 2014 até esse ano na movimentação financeira desse mercado. O preço dos alimentos orgânicos é, em média, 30% mais caro em comparação com os convencionais, mas os benefícios à saúde fazem o custo valer a pena, segundo o médico Antônio Tadeu Costa Martins. No momento que nós temos uma verdura, nós temos um legume que não tem veneno, ou um ovo que não tem uma ração contaminada e que não tem adição de antibióticos, a galinha que põe esse ovo não tem adição de antibióticos, nós vamos ter um alimento natural. O Brasil tem 950 mil hectares voltados ao setor, com produção de hortaliças, arroz, café, ovos, laticínios, entre outros. A importância do consumo destes alimentos está na prevenção e garantia de uma vida mais saudável, conforme o médico. Toda a nossa vida deveria ser orgânico. Nós deveríamos comer alface orgânica, nós deveríamos comer ovo orgânico. Nós temos uma carga de alguns anos para cá, maiormente de 30 anos para cá, eu diria, uma carga de muitas coisas para tornar as frutas mais bonitas, para tornar as verduras mais bonitas. Imagina uma criança que nasce nos dias de hoje e que vai ter que comer, depois dos 5, 6 meses, vai ter que comer ovo, vai ter que comer tomate, vai ter que comer hortifruti granjeiros. Vamos imaginar que essa criança que nasce hoje vive até os 80 anos. Então ela vai estar se contaminando. E isso aí a longo prazo vai, com certeza, produzir várias consequências. A pesquisa de mercado interno de produtos orgânicos, realizada pela IPD Orgânicos, com o apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia, aponta que os consumidores desses alimentos, em maioria, têm alto grau de instrução e são de classe média. Porém, o estudo ainda traz dados que afirmam disposição dos brasileiros de pagar mais caro por um produto sustentável, mesmo entre a população com baixa renda familiar. Muito bem, já estamos de volta então. A Kiane com a matéria, né? Conversou aí com um especialista em saúde. E agora, para falar então sobre esse assunto, estamos com o empreendedor do segmento de orgânicos, Bruno Ardissoni. É assim que se pronuncia? É assim mesmo. Bom dia, bem-vindo no programa Estação Saúde. Da Cecília. Meus pais são italianos, né? Entendi. O Bruno que já, nome forte. E o Bruno que já manifestou um bom gosto, além do bom gosto pelo orgânico, também gosta de Elis Regina. Conversamos em off aqui, ele se declarou admirador do trabalho de Elis Regina. E também tem uma banda, né? Alguma coisa assim. Não, só admira a música, mas só gosta de só curtir. Entendi que tinha uma banda, até Toca algum instrumento de corda? Nem sino? Nada, tentei. Mas sino de igreja, depois que de sabe? muito tempo comecei a pedir mais desculpa do que receber aplauso, né? Então resolveu parar. Não rolou. E o nosso convidado então é administrador, né, da Viver Bem Alimentos, que é a loja com foco principalmente em orgânicos, localizada aí na zona sul de Porto Alegre. E ele divide a gestão do negócio com seus pais, que é o Fábio e a Maria de Fátima Ardissoni, que são os responsáveis aí pela maioria dos alimentos da loja, plantados no sítio da família, no Cantagalo, em Viamão. Isso mesmo. Bacana, e o Bruno ainda é responsável pelo preparo de pães e outros itens no local. Então é um prazer tê-lo aqui, viu? Bom dia. O prazer é todo meu, poder participar do programa e falar um pouco do nosso trabalho. Verdade. Bruno, me diz uma coisa, qual é a diferença entre o alimento orgânico, né, e o alimento que não é orgânico? A gente chama esse alimento que não é orgânico de alimento convencional. É um alimento que ele é cultivado à base de adubação química, pesticida, e ele não respeita nada dos princípios da natureza, né? E o alimento orgânico, há uma simbiose entre produtor, natureza e alimento. Certo. E como é que funciona o trabalho de plantio assim, desses alimentos? Quais são os cuidados tomados? Quanto tempo depois do plantio, né? Quanto tempo você pode consumir? Pois é, isso, o tempo de consumo, ele varia de planta para planta, né? Não tem como especificar, né? Por exemplo, uma alface, tu consegue colher ela em torno de 60, 70 dias no verão. No inverno demora um pouco mais, né? As plantas demoram um pouco mais para crescer no inverno, devido ao frio e a quantidade de água no solo, né? Naquela época de chuvas torrenciais, a planta chega, né? Os produtores chegam a falar que ela chega a congelar, porque ela não desenvolve. Excesso de água e frio.
né? Então, uma rúcula no verão, em 10 dias, 12 dias, tu está comendo ela, né? E outra coisa, quanto mais novo, mais saudável, né, tá o alimento, mais vitalidade ele tem. Porque a mesma vitalidade que uma rúcula tem com, sei lá, 50 dias, que ela tem 40 centímetros de tamanho, ela tem com 10 dias, que ela tem 12 centímetros. Né? Então, tu tá comendo um alimento mais concentrado, dá para dizer assim. Certo. Lembrando então que você ouvinte pode e deve participar conosco, né? Aqui pelo WhatsApp 93660949. Já tem ouvintes se manifestando, né, Claudionei? Querendo tirar as suas dúvidas. A Sônia da Tristeza, ela ligou antes dizendo que está feliz pelo tema ser orgânico, né? Que estava na hora mesmo de abordar esse tema na mídia. E ela queria saber, no caso como é que se diferencia, se for numa fruteira, no supermercado, como é que se diferencia o orgânico do outro consumo, não orgânico, do alimento não orgânico. Do convencional, né? Antigamente as pessoas se apegavam muito pela estética do produto. Hoje em dia os produtores se capacitaram, se estruturaram e conseguem apresentar um produto orgânico bonito, né? Ou vamos mudar então o foco, atendendo os padrões do mercado, né? Porque muitas vezes a beleza, no meu ponto de vista, está na imperfeição. É isso que diferencia ela de um alimento, né? Ou de qualquer outra coisa, de uma pessoa, né? Sim. Então os produtores se capacitaram mais e se moldaram conforme o mercado na parte estética. Mas na questão de nutricional e de defensivos químicos, ele é sempre melhor. E também o sabor, né? O alimento orgânico, ele vem ao natural. O alimento orgânico, ele atende todos os princípios. O produtor só consegue produzir o que é da estação. Então, por exemplo, para mim que cozinho, faço eventos ou propriamente para a loja. Se eu comprar um tomate que vem de São Paulo, viajado, tomate é colhido super verde, ele amadurece forçado no supermercado ou ao longo do caminho. Enquanto se eu conseguir comprar um tomate orgânico, ele foi produzido no local, foi colhido maduro, então ele está doce, eu não preciso entrar com açúcar, com nada para corrigir o molho no preparo. Então a planta é muito melhor. O principal é o sabor. O orgânico não mente, eu digo isso para as pessoas na loja. Quem come orgânico sabe o que é orgânico. E me diz uma coisa, como é que a produção orgânica cuida do ambiente assim de cultivo para evitar problemas com as pragas, com as doenças, sem o uso de materiais produzidos artificialmente? Sim. A gente como produtor, né, acabou desenvolvendo ao longo do tempo estratégias para contornar isso. Mas já é calculado uma parte para a natureza. Porque a lebre vai lá e ela come o brócolis. A couve-flor está botando a cabeça, ela está perfeita, em 2 semanas tu colhe. A lebre foi lá e deu uma mordida. No canteiro inteiro. Acabou. É isso. Orgânico é isso. Sim. Né? Saber lidar com isso. E quanto a essa questão de reconhecer, que a ouvinte tinha perguntado os orgânicos no supermercado ou na feira, tu me corrige se eu estiver errada, Bruno, mas tem uma questão do selo, né? Que vocês trabalham com um selo que o Ministério da Agricultura implantou para identificar os orgânicos, né? Sim. Esse selo ele está sendo implantado, ainda não foi implantado, né? A gente, lá no nosso sítio, nós recebemos agora, mas o selo ainda não veio, ainda tem algumas questões que estão sendo discutidas, né? Mas o orgânico, ele realmente é confiança, né? É o contato que as pessoas têm com o Bruno na Viver Bem, é o contato que as pessoas têm na Feira da Tristeza, é o contato que as pessoas têm na Feira da José Bonifácio, na Redenção. É o fio do bigode, isso realmente é o que zela pelo orgânico hoje. É triste dizer, mas é a confiança. Claro. Essa questão do selo, até o Ministério da Agricultura, para essa questão da agricultura familiar, essas famílias que plantam, não é ainda bem especificado, né? Algumas famílias que trabalham com agricultura familiar, elas não precisam especificamente do selo, elas podem estar ligadas a outros projetos sociais, então ainda não está bem definido, foi isso que tu quis dizer, né, com está sendo implantado, só para o ouvinte saber, é uma questão que ainda está em processo de implantação mesmo, porque as maiores empresas, elas já são obrigadas a utilizar o selo, mas a agricultura familiar ainda está se adequando a esse procedimento. E todo alimento cultivado sem o uso de agrotóxicos, assim, pode ser considerado orgânico? Pode ser considerado orgânico, mas é que o orgânico... Vamos por etapa, tá? Tem a produção convencional.
como eu falei, usa pesticida, aquela coisa toda, né? Não respeita o meio ambiente. A produção orgânica, há uma simbiose do meio, mas uma interação com animais, com as plantas, com respeitar a época do ano. E depois, acima disso, tem o alimento biodinâmico, que além disso, além do trato de orgânico, ele ainda tem uma relação com o ciclo lunar, minerabilidade do solo, com outras questões um pouco além, sabe, de energia. Essa é a diferença. Perfeito. Então, acho que está crescendo essa preocupação, então, assim, com o consumo do alimento orgânico. Hoje, tu percebe que procuram mais no estabelecimento? Sim. Há uma crescente procura. É notável isso. Há quanto tempo vocês já estão no ramo? A gente já está atuando há 12 anos lá, na Tristeza, e a gente trabalha com feiras orgânicas há 15 anos já. E tu tem notado uma diferença, assim, entre... Nesse tempo de evolução mesmo, das pessoas procurarem mais, ou já é uma coisa que está muito falada hoje em dia, mas já se procurava antes? Acaba que está tendo mais procura, devido a mídia tá batendo muito na tecla da qualidade de vida, né? E a qualidade de vida está totalmente relacionada com alimentação, com esportes, com o estar bem. E se tu come um alimento saudável, um alimento bem, tu tem qualidade de vida, né? Sem dúvida. Muito bem, agora 10h16, então. Lembrando que esse é o programa Estação Saúde, para que você, ouvinte, possa participar conosco pelo WhatsApp 93660949. Hoje estamos falando aí sobre a questão dos alimentos orgânicos e não orgânicos também. Agora a gente vai para uma rápida vinheta da Conconexão. Até aproveitando o reforço, em seguida teremos mais perguntas dos ouvintes, mas antes estamos falando de alimento saudável, alimento com qualidade. Uma boa salada, uma fruta de qualidade, tem que ter um bom tratamento, né? E é fundamental uma água de qualidade também. Verdade, exatamente. Muito boa. Então, por isso, vamos para as dicas da WaterSul? Isso mesmo. Antes, boa. Água alcalina e pura melhora a aparência da pele e dos cabelos. Evita o ressecamento devido à presença de minerais adequados à nutrição celular, que facilitam a sua condutibilidade pelo organismo. Essas são as dicas da watersul.com.br. 3231-4567, na Rua General Caldwell, 615, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Filial Zona Sul, 3507-0000. watersul.com.br. Cuidando de você. Muito bem, agora 10h18, essas foram as dicas da WaterSul. E olha só, em tempos de crise, o melhor para crescer é anunciar em rádio, TV, jornal, internet. E para a sua publicidade ter destaque, a sua empresa e conquistar os objetivos, você precisa de uma agência que seja sua parceira e entenda as suas necessidades. Então, a Conconexão é assim. Acompanhe. Se o mundo é plural, por que as propagandas deveriam ser iguais? Muito mais que uma agência de propaganda, queremos ser sua parceira de negócios, encontrando soluções adequadas para o momento da sua empresa. Conconexão, conectando pessoas, marcas e serviços. Conconexão.com.br 3384-4000. Marca no mundo então e anuncie com a Conconexão 3384-4000 ou conconexão.com.br. Obrigada pela agilidade aí, Jones, Leandro. É a nossa equipe técnica. Nosso piloto hoje da 9. Ju, só para lembrar quantas dicas da WaterSul, a gente tem o telefone da WaterSul, quem quiser entrar em contato, até porque hoje a gente está falando de orgânicos e uma água também saudável é muito importante. Quem quiser contatar a WaterSul é no 3231-4567. Muito bem, obrigada, Kiane. Obrigada pelas informações aí. E, Bruno, me diz uma coisa. Tu vais participar de um evento, né, de gastronomia nesse final de semana, que é o Gastronômade. É isso? Tu poderia falar um pouquinho, então, pra gente o que é esse evento, no que consiste, quem participa? Bom, só deixa eu abrir um parêntese. No início do programa, né, a Kiane apresentou a reportagem falando sobre o custo dos orgânicos, que é 30% mais caro, né?
não é porque eu trabalho com orgânico, mas eu acredito no cálculo inverso, que o orgânico ele é o valor. O convencional é que é barato, né? No manejo orgânico, que tu respeita tudo da natureza, todos os princípios, a simbiose. E pela qualidade de vida que vai proporcionar também, mas custo-benefício. Eu vou chegar num número que vocês vão entender, né? No manejo de arroz orgânico, por exemplo, tá? A gente consegue produzir em 1 hectare em torno de 80 sacas. A média é 70. Quando se produz muito, 80. No manejo convencional, degradando o solo, semente transgênica, né, contaminando o manancial, não respeitando nada, desmatando, mecanização, tu produz em torno de 180, 190 sacas. Então aí a gente vê o diferencial, que o orgânico ele é o preço, o outro que é mais barato, porque tu tem uma alta produtividade no mesmo espaço. Lógico que tu investe em adubação química, tu investe em máquinas, mas tu tira isso, tu lucra muito mais, porque tu produz muito mais, né? Outro exemplo que eu dou é o queijo. Para te fazer um queijo, a receita é leite, coalho e sal. E mais nada. Daí entra o terroir da região, que é um fungo que tem específico, o tipo do pasto que a vaca come, e isso vai dar o blend do queijo. Mas é leite, coalho e sal. Para cada quilo de queijo, são usados 10 litros de leite. Hoje em dia, se tu pegar uma receita de queijo, tem farinha de soja, tem massa disso, tem massa daquilo, amido. Ou seja, é para render. O que tu está comprando? Tu está comprando comida ou tu está comprando alimento? Comer, a gente come qualquer coisa. A gente vê os mendigos comendo lixo na rua, né? Mas o olhar do orgânico, ele é muito além disso, né? Não é só essas questões, tem a questão política, tem a questão financeira, a redistribuição de renda e o que eu estou comendo, ingerindo e passando para minha família. Quando a gente cozinha, eu bato muito na tecla de cozinhar. Quando a gente cozinha, a gente mantém todas as relações, a cultura da família, a gente dialoga, a gente educa o nosso filho, a gente conversa com o marido, com a esposa, traz o vô para a mesa, a gente se solidifica. Quando a gente come o que é de fora, nem sempre é assim, né? Esses dias eu fui convidado para fazer o coquetel de abertura para um debate sobre alimentação saudável na Casa dos Temperados. E a questão que eles falavam muito era isso. Por que que o orgânico é mais caro comparando com marcas de roupa, comparando com outras questões que, sabe, não tem nada a ver. São coisas totalmente diferentes, né? A questão de comer realmente é um ato muito mais do que político, é um ato de amor. Quando tu cozinha, tu dá carinho, tu dá uma parte de ti para aquela pessoa. Aí uma pessoa me abordou da plateia e disse, assim mesmo é caro. E eu disse para ela, a senhora sabe o que é caro? Caro é o que a gente falou ainda há pouco na mesa, que tu fizesse uma estatística de quem foi assaltado. E nós 4 fomos. E eu disse isso para ela, caro é a senhora sair de casa e o vagabundo meter a arma na sua cabeça e levar o carro da senhora. É a sua filha ir para balada, ir para festa e morrer com um tiro. Porque as pessoas não conversam, não há mais educação. Enquanto a senhora está vendo a novela no quarto, o seu marido vendo futebol na sala, a tua filha sai do quarto com fone de ouvido, aquece a lasanha da Sadia ou de qualquer outra marca no micro-ondas, não fala com ninguém e volta pro quarto. Estão esquecendo que é prioridades, né? E sabe-se lá que formação está tendo esse ser? Sim. Daqui a pouco ela está drogada ou ela é influenciada por alguém e está matando, está roubando. Sabe, tudo parte do alimento. E o produtor zela isso desde lá da terra, sabe? E o interessante, Bruno, segundo os nossos dados, é que isso está melhorando, né? Segundo o que eu apurei para a matéria, porque a população está, independente da população, inclusive de baixa renda, está apostando mais nos alimentos, mesmo que sejam mais caros. Antes era uma preocupação que não existia, exatamente. Né? Antes, inclusive, como eu trouxe na matéria, qual era a população que consumia orgânicos, né? Principalmente, era a população com um ensino mais qualificado, que se preocupava mais com a saúde e que... na maioria de classe média. E hoje, segundo essas pesquisas, isso mudou. Inclusive, a população de baixa renda está começando
a dizer, não, eu concordo em gastar mais por um alimento de qualidade. Eu acho que é isso que tu estava querendo dizer, né? Que isso que é importante, independente do que tu vai gastar, é qualidade de vida. Exatamente. E o que consiste, então, esse evento que vai acontecer, né? Que acontece, na verdade, esse final de semana, não sei se é hoje. Amanhã. É amanhã. É o Gastronômade. Quem é que participa? Pois é, o Gastronômade é um evento que se impõe no mercado como uma cozinha sem paredes, né? A gente trabalha com alta gastronomia, sempre em lugares legais, ao ar livre. Já aconteceu várias etapas, e a segunda etapa que eu estou participando, a primeira foi no Museu do Trem, em São Leopoldo, e agora vai ser na Vinícola Laurentia. Eu sou o sous-chefe, a chefe contratada é a Clarice Schwartzmann, a churrasqueira, e a gente preparou um cardápio bem nosso, bem da terra, bem simples, mas ao mesmo tempo requintado, né? Trazendo a nossa cultura para a mesa, mostrando que é simples, que a cozinha é acessível, que é fácil, que todo mundo pode fazer. É aberto ao público, as pessoas podem participar, apreciar, na verdade, esse evento, ver vocês cozinhando, é assim que funciona? Não, esse evento é vendido os ingressos, né? Certo. Já esgotaram os ingressos, 80 clientes, 80 participantes a gente vai ter. A gente vende, na realidade, é uma experiência, né? Não é a questão de ir lá comer e levantar. É um ambiente agradável, é uma interação com o chefe, né? A gente está cozinhando, né, junto dos clientes. É fora de série. De quanto em quanto tempo ele ocorre? Assim, para o pessoal até poder se programar, quem quiser assistir uma próxima edição? Uma vez por ano. Né? Entra no site do Gastronômades ou no Facebook, lá estão as informações. É um evento itinerante, ele não é estático, né? Maravilha, agora então 10h26, lembrando que você ouvinte pode e deve participar conosco, né? Estação Saúde na fanpage Estação Saúde Talk Show, ou ainda pelo WhatsApp 93660949. Bruno, quais são os alimentos assim por estação? Por exemplo, agora no outono, qual é o alimento específico da época? No outono a gente tem as hortaliças, a parte de cabeça, né? Brócolis, couve-flor, alface americana, a chicória roxa, que é aquele radicchio. É uma coisa que as pessoas não sabem, que a endívia é o broto da chicória roxa. Cortam a chicória e aí cobrem ela e a endívia cresce no escuro. Da parte de frutas, o inverno é muito ingrato pra gente. A gente tem sempre frutas cítricas, né? Uma coisa que nos dá um norte bem legal pra gente conseguir entender é que a natureza nos dá o que a gente precisa na época certa, né? Então, no inverno a gente tem frutas com vitamina C, que é pra gente, né, passar o inverno, sobreviver à gripe, a tudo. E no verão, frutas com abundância hídrica, né? Melão, melancia, uvas tem resveratrol, que previne contra o envelhecimento precoce das células, consequentemente a gente não pega câncer de pele, né? Então, é mais ou menos isso a didática. E quais são os alimentos mais procurados, assim, hoje pela população? Percebe, assim? Mais procurados seria a parte de hortifruti mesmo, né? Que é a parte que tem... As pessoas acham que é a parte que tem mais contato com o agrotóxico. Na realidade, o produto industrial, ele tem mais contato ainda, né? Porque além dele ser produzido com agrotóxico, depois ele recebe toda aquela carga de conservante, acidulante, né? Então as pessoas têm uma visão meio diferente. Muito bem, vamos para mais uma rápida pergunta de ouvinte. Isso, na realidade tem um elogio aqui. Parabéns pela escolha do tema abordado no programa. Pensar e falar em orgânicos é fundamental. Quanto mais pessoas tiverem acesso às informações e produtos de qualidade, melhor para o ambiente e sociedade. Parabéns, Band, parabéns, Bruno. Luara, da Zona Sul. Também na Zona Sul de Ipanema, o Cláudio pergunta o seguinte, ele diz que na Zona Sul já ouviu falar que a Viver Bem tem cestas personalizadas. Sim, Confirma? A gente ingressou nesse segmento agora de cestas. Eu vou ser sincero, assim, eu fui muito resistente porque eu sou um gaúcho nato, né? Se eu chego no restaurante e mudou o cardápio, eu peço desculpa e tchau. E aí eu tive muitos anos resistindo a isso porque a cesta é algo imposto, né? Por exemplo, se tu não comeu a tua cenoura, a tua beterraba na semana seguinte vem aquela cesta com cenoura e beterraba e tu vai fazer o que com aquela cenoura? Saca? Né? Então, se a pessoa não tem muito aquela versatilidade de desenvolver o seu próprio cardápio conforme o que ela tem à disposição, né? Aí fica mais difícil.
mas por comodidade a gente ingressou nisso agora. Bruno, eu te peço desculpa, mas nosso tempo está acabando, né, Ju? Exatamente. Então, nosso convidado administra a loja Viver Bem Alimentos, localizada na rua Armando Barbedo, número 269, no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre, né? O local funciona de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 7 da noite, nos sábados, das 8 às 6 da tarde. Às quartas e aos sábados, a partir das 10 horas, é realizada, então, uma feira de produtos no sítio, na área externa da loja. Para mais informações, você pode acessar o facebook.com/Viver Bem Alimentos ou ainda ligar para o telefone 3012-3020. Agradecer então, Jones, obrigado, equipe técnica. Claudionei, vamos nos despedir. Um abraço ao Leandro de Dois Irmãos, que mandou um WhatsApp dizendo: tem gente mau caráter vendendo produtos com pesticida. Tá certo, já fechou nosso horário, é assim a gente vai saindo. Um bom final de semana e um bom dia para vocês. Estação Saúde.